Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série executiva Vitrine de Valor, da estratégia à prática. Eu sou a Bárbara e hoje nós trouxemos o Rodrigo Comegno, nosso gerente de produtos da Icatec, para falar sobre como construir produtos que as pessoas realmente usam. Isso aí, Rô, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Hoje nós vamos falar muito sobre produto, sobre como realmente tornar ele eficiente, que a gente consiga escalar e vender e realmente faça sentido, né? E antes da gente iniciar aí todo o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, se apresentasse. Perfeito, vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí bastante nessa vitrine hoje sobre produtos, né? Falando um pouco de mim, eu tenho 17 anos, mais ou menos, de experiência na área de tecnologia. Quase uma vida. Pouca coisa. Bastante tempo. Eu comecei na área de tecnologia, já fui desenvolvedor, mas logo no início da minha carreira eu já migrei para a área de produtos, então tenho aí quase 15 anos na área de produtos especificamente, né, construindo produtos. Já passei por empresas de diversos segmentos, então varejo, mercado financeiro, atendimento, omnichannel. Então já tive um pouco de experiência em cada segmento e isso me permite hoje ter uma caixa de ferramentas bastante diversificada, né, tendo passado aí por esses diversos segmentos, porque no final é produto, né, independentemente do segmento. E, enfim, estou aqui na Icatec, né, há quase 2 anos também atuando aqui junto com vocês. E 17 anos é muito tempo, É muito né? tempo. E a gente imagina quantos insights não vai sair desse episódio aqui hoje. E para a gente começar, falando sobre produto indispensável, produto que seja funcional, o que você olha e diferencia um do outro, que realmente tem mais tração? Tá. Bom, um produto funcional, eu diria que é um produto que ele resolve uma dor pontual. Agora, um produto ali indispensável, né, é aquele produto que ele já está no seu dia a dia. Você já aplicou ele ali no core do seu negócio, você não consegue mais viver sem, porque ele realmente agrega um valor muito importante no seu dia a dia. Então, acho que essa é a diferença de algo que você usa pontualmente e algo que você já não consegue viver sem, porque já faz parte do seu dia a dia, né? Ele te entrega aquele valor real, não é algo que você recorre só para uma atividade ou outra, uma vez por mês, né? Uma vez a cada 2 meses. Tipo app de banco, quando a gente precisa pagar algum boleto, agendar pagamento. Esse é o funcional, ou entra como indispensável? Eu diria que também é indispensável, né? Eu diria que aquele pontual, aquele funcional, é aquele que você consegue fazer alguma outra, tem alternativa, você consegue fazer alguma coisa sem ele. O banco já é indispensável, porque hoje já é tudo muito digital, né? Então, acho que entra muito ali a gente primeiro entender qual é o perfil de uso desse produto, desse aplicativo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para um aplicativo de reserva de hotel, por exemplo, você não reserva hotel todos os dias. Sim. O brasileiro geralmente... Queríamos, né? Exatamente. Nosso sonho. O brasileiro viaja de férias 1, 2 vezes por ano, geralmente. Então, um produto desse pode ser considerado um produto indispensável. O Airbnb, Booking, mas você não tem a necessidade de recorrer a ele todos os dias. Mas um produto ali que é funcional, ele funciona, mas você consegue ir para um outro produto ou você tem alguma alternativa, né? Então, não dá para a gente associar diretamente frequência de uso com algo indispensável. Sim. E, Rô, quais são os sinais que mostram que um produto ele realmente grudou no usuário? Eu diria que aumento da frequência de uso, né? Claro, considerando essas especificidades, né? Mas é você olhar ali também o quanto a sua base está crescendo,
o quanto os usuários começam a usar cada vez mais funcionalidades avançadas. Então, eles saem de usar só o básico e começam a usar todo o potencial que o seu produto tem para oferecer. E começa a te trazer também, muitas vezes, feedbacks espontâneos, porque aquilo já faz parte do dia a dia dele. Então, ele já sente isso como ele sente ali que ele precisa levar para você ali uma possibilidade de melhoria, ou até mesmo um problema que ele esteja sentindo ali no dia a dia, né? Porque faz parte já do dia a dia dele. E esse ponto é bem interessante, quando esses feedbacks começam a acontecer de forma espontânea, né? Exato. Porque basicamente o cliente ele começa a colaborar com a evolução do produto. Exatamente. E quando a gente atinge esse marco, como que funciona, assim? Você entende-se que aquilo já é um diferencial e é indispensável na vida desse cliente? Ele está vendo o valor. A partir do momento que ele está gastando o tempo dele para te trazer uma sugestão, uma oportunidade, é porque isso é considerado muito importante para ele, provavelmente indispensável. Porque se ele não vê aquilo como indispensável, como importante, muitas vezes ele não vai te trazer aquele feedback. Ele poderia simplesmente procurar um outro produto, um outro concorrente, ele não gastaria esse tempo, né? Então, o feedback do cliente é muito valioso ali, porque ele que está usando o produto no dia a dia, ele conhece a dor que ele tem. Então, assim, é claro, a gente não considera o feedback do cliente como fonte absoluta da verdade, mas ele precisa ser ouvido e analisado. Até porque existem ali existe basicamente um modelo de negócio, existem algumas diretrizes que fazem sentido para o negócio e outras não. Porque às vezes muitos clientes, ninguém coloca o botão amarelo da cor que eu quero, só que não tem nenhuma diretriz que faça com que esse feedback ele entre ali para uma rodada de análise, de hipótese, né? Sim, a gente precisa entender se o cliente está usando de forma correta também Sim. o produto, porque às vezes a expectativa dele é diferente da visão de produto, de longo prazo do produto. Então, muitas vezes o cliente vai ter que, às vezes, explicando para o cliente, ele já vai entender isso, né? Se a gente conseguir direcionar para um uso correto, às vezes já dispensa essa melhoria que ele trouxe, porque às vezes a gente já consegue encontrar alguma alternativa sem aplicar esse desenvolvimento, dessa melhoria que ele trouxe, né? Então é sempre possível encontrar também ali alguma alternativa. E eu acho interessante também esses feedbacks, porque normalmente a gente tem uma ideia de que aquele cliente ele vai seguir pelo caminho que a gente traçou para ele, né? Mas aí quando o cliente... expectativa e realidade, né? Exatamente. Quando o cliente ele começa a utilizar o produto, às vezes ele está indo para um caminho totalmente diferente. E aí, com base nessas conversas, nesse diálogo, nessas trocas, a gente consegue entender realmente o que faz sentido, qual que é realmente a dor daquele cliente, né? Sim, é muito importante, até antes do lançamento, a gente já envolve os usuários, os clientes, em pesquisas, em testes de usabilidade, para garantir que aquele fluxo que a gente pensou realmente é o fluxo que vai funcionar. E é muito importante a gente fazer isso o quanto antes, porque se a gente identifica isso durante o desenvolvimento, é muito mais rápido, mais barato da gente corrigir esse problema e já lançar o produto de forma mais... da forma realmente que a gente vê que o cliente vai usar, de forma mais aderente, né? Sim. Se a gente deixa para descobrir isso só depois que lança, custa muito caro. E a gente está falando, às vezes, de impactar uma base de milhares, milhões de clientes. Isso pode refletir na insatisfação desses clientes. Tem todo um processo muito bem desenhado para que as coisas, cada etapa dentro de produto aconteça, né? Antes da gente entrar um pouco nessa frente, que estratégias normalmente, Rô, são utilizadas, são possíveis de utilizar para fazer um produto ele se tornar mais... que o cliente ele engaje melhor no produto? Você tem que resolver uma dor real. Sim. Acho que é o primeiro ponto, né? Então você tem que conhecer muito bem o seu mercado e o perfil de usuário ali que tem essa dor. Então, acho que conhecer bem
o problema que você vai resolver, a dor que você vai resolver, é meio caminho andado. E aí depois você segue ali com pesquisas, validações de hipóteses, enfim, até você chegar ali em um produto que tenha uma boa aceitação do mercado, uma boa aderência, pode levar um tempo, né? Mas só de você conhecer bem a dor do seu cliente, ali, a dor do mercado que você vai atuar, já é meio caminho andado. E tem alguma estratégia para conseguir conectar essas dores com o que o produto oferece? Que ele precisa vir de uma dor, né? E aí, muitas vezes, os clientes, os leads, né, os possíveis clientes que você soluciona essa dor ainda não tem conhecimento disso. E aí, até conseguir escalar isso para que eles encontrem o produto, para que eles engajem no produto, aí é um trabalho que ele precisa ser feito não só com o produto, mas em paralelo com diversas áreas, né? Acho que são 2 caminhos, né? Quando a dor já é conhecida, é mais fácil. Sim. Porque você já sabe ali, é mais fácil você chegar nesse perfil de cliente que você sabe que tem essa dor, ou pelo menos traçar hipóteses de quem sente essa dor e começar a validar. O problema é quando você identifica uma oportunidade de uma dor que talvez o mercado ainda não saiba que ela existe. Então, às vezes, eu até fico pensando, né, em alguns exemplos do dia a dia. O Uber, por exemplo. A gente vivia muito bem sem o Uber. Quando a gente Realmente. precisava, às vezes, pegar um táxi, não era uma coisa tão de dia a dia como é hoje. Só que depois que veio o Uber ou aplicativos de transporte, né, nesse mesmo, similares ao Uber, a gente viu que a gente tinha essa dor. Então, assim, é mais difícil você mostrar para o mercado que existe aquela dor do que você explorar uma dor que já é muito visível. E hoje a gente não consegue se imaginar sem, né? Sem o Uber, Sim. sem outros aplicativos assim de transporte. Realmente a gente não sabia que a gente precisava disso até a gente Até a gente ter isso, precisar, né? exatamente. E assim, Rô, queria entender também um pouquinho mais como você equilibra o que o cliente quer com o que ele realmente precisa, né? Porque às vezes o cliente quer uma coisa, mas na realidade ele tá precisando de outra, mas ele ainda não entende isso. Uhum. Eu sempre falo muito ali com o meu time que a dor ali, o problema ele é um, mas as soluções são N. Então, muitas vezes o cliente já chega na gente com uma solução desenhada. Só que, às vezes, quando a gente começa a explorar mesmo, aquela solução talvez não vai resolver o problema que ele tem, porque ele se apega muito à solução e não a resolver o problema. Então, aí que a gente começa a atuar com todas as técnicas de produto para extrair melhor do cliente qual é o problema, qual é o real problema dele, quais métricas, por exemplo, ele espera que sejam impactadas com essa solução. E aí, muitas vezes a gente consegue, além de entregar aquela solução, resolver aquele problema para o cliente, a gente consegue superar alguma expectativa do cliente, justamente por ajudá-lo a enxergar coisas que sozinho ele eventualmente não enxergaria. Então, acho que esse é um dos grandes desafios da área de produto, né? A gente recebeu uma solução já desenhada e muitas vezes é uma solução que vai resolver de forma muito pontual um problema de um cliente. Então, o desafio é como a gente produtiza isso, como a gente transforma isso em um produto mais genérico, entre aspas, que escale. Porque às vezes a solução que ele trouxe desenhada faz sentido só para ele. Quando você transforma aquilo em alguma melhoria no produto, não faz sentido para mais ninguém, porque ele está olhando por um lado, por uma ótica específica, e todos os outros clientes podem ser que olhem por um outro lado, né? E aí tem todo esse cuidado. E eu vejo vocês trabalhando ali, parece um laboratório mesmo, né? Que vão estudando cada milímetro ali de espaço, de aqui, até onde dá para chegar, o que dá para fazer, como melhorar. Essa troca com o cliente que vocês fazem também, isso é muito rico, né? Tem alguma dica que você consegue fornecer, por exemplo, para quem está iniciando esse processo?
Qual uma coisa que não pode faltar assim nessa conexão com o cliente, nessas perguntas? É muito importante você não enviesar, você não direcionar as respostas do cliente. Então, dependendo de como você faz a pergunta, você já direciona o cliente para uma resposta ali que você eventualmente queira ouvir. Então, você já direciona ali, você já enviesa essa Sim. pergunta e essa resposta. Então, é muito importante a gente deixar o cliente falar de forma aberta, ali, fazer perguntas que sejam muito abertas, realmente, porque é só assim a gente vai conseguir ouvir tudo que a gente precisa ouvir, porque às vezes um detalhe faz toda a diferença. E se a gente fizer a pergunta de forma mais fechada, talvez o cliente não vá conseguir trazer esse detalhe que é o que vai fazer a diferença ali no momento de entender, então, beleza, é essa aqui que é a dor desse cliente, então a gente vai conseguir resolver de determinada forma. Então, acho que tirar o viés, e é muito difícil, né, a gente fazer isso, por isso que a gente tem ali um time de design de produto também, que é o time especialista ali nas entrevistas com os clientes, nos testes de usabilidade, né, para garantir que a gente não direcione negativamente. Sim. Pergunta aberta é o segredo, né? Sim. Pensando ali na jornada do usuário, Rô, como que um time de produto ou quais métricas eles conseguem analisar para saber se o usuário está realmente extraindo o valor da plataforma? Tá. Ou, né, do produto que a pessoa tenha? Sim, é importante a gente analisar a jornada como um todo. Então, toda a jornada, ela precisa ser metrificada. Então, a gente precisa entender muito além do cliente estar logando na plataforma. A gente precisa entender quais são os pontos de valor, né, dentro da jornada. Então, o cliente logou, mas será que o cliente foi lá e fez uma configuração básica para começar o uso da plataforma? Depois que ele fez essa configuração básica, ele está passando por cada uma das etapas que a gente considera ali as etapas de maior entrega de valor dentro do produto. Então, a gente analisa isso diariamente para entender até se a gente tem algum gap na jornada, porque muitas vezes a gente pode identificar alguma fricção na jornada, e tudo isso é oportunidade de melhoria, porque se a gente vê que uma parte dos clientes estão tendo dificuldade ali e estão parando, a gente pode estar afetando a retenção do produto, né? Ou está dificultando esse cliente encontrar ali o primeiro momento de entrega de valor dele, o momento ahá ali do cliente, né? Então é muito importante a gente mapear toda a jornada e entender quais são os pontos ali principais de maior entrega do valor e garantir que o cliente esteja chegando em cada um deles. E, Rô, como também transformar, né, esses dados de uso, essas métricas, em decisões de produtos. Então, você consegue dar para a gente assim, um exemplo prático de algum cliente que vocês conseguiram, né, coletar através dessas métricas, né, que precisava fazer algum ajuste ali na experiência dele, no produto, enfim, para trazer essa retenção e engajamento? Eu vou trazer um exemplo muito, muito simples, mas olhando para a aquisição, que acho que vai ficar mais fácil de todos entenderem. Perfeito. Então, imagina que a gente tem ali um formulário de cadastro de trial. Então, o cliente ele vai se cadastrar e vai receber um acesso para começar a testar a plataforma. E aí não se aplica a um cliente específico, porque a gente está analisando os dados dos leads como um todo. Então, todos os acessos, milhares de acessos que nós tivemos naquele formulário, a gente está analisando. Então, através de mapa de calor, a gente consegue, e outras técnicas, a gente consegue entender qual etapa ali do preenchimento do formulário, que na teoria é um formulário simples, está causando algum tipo de dúvida ou fricção pro lead. E não permitindo que ele avance para a próxima etapa, que é começar a testar a plataforma. Então, a gente conseguiu levantar várias hipóteses, né? Desde o título da página, que não estava deixando muito claro para o cliente que ele não teria que pagar nada, mesmo que não tivesse sido solicitado o dado de pagamento, pode gerar essa dúvida, essa desconfiança.
Então, com coisas simples ali, como melhorando o título e a descrição daquela página, a gente já conseguiu ter um ganho. E também melhorando a descrição de alguns campos, que a gente viu que tinha alguns campos que estavam tendo muitos cliques e o cliente estava gastando muito tempo, o lead, na verdade, gastando muito tempo no preenchimento desse campo, que não é comum, porque era um formulário simples. Sim. Então, analisando os dados, a gente conseguiu resolver esses problemas e garantir um aumento da conversão para a próxima etapa, que é o início do teste do produto. Então, assim, mesmo a gente falando a gente às vezes fala de mapa de calor, cohort, enfim, várias técnicas que a gente usa, pode parecer que é complicado, mas, assim, é algo que não é para ser complexo. Tem como a gente simplificar muito isso, inclusive com ferramentas gratuitas, que qualquer pessoa consegue começar a implementar isso e começar a analisar e coletar dados que até então não esteja sendo coletado. Rô, se você, por exemplo, fosse explicar para alguém que está começando um departamento de produto agora, né? Porque eu vejo que tem algumas empresas que conseguem já desde o início ter uma pessoa específica para olhar para essa frente. Outras vão evoluindo isso. Então, às vezes começa ali com alguém criando um sistema, depois vem alguém de produto para começar a organizar, criar tudo isso. Você já implantou, né, diversas áreas de produto. Quais são ali as principais frentes que essa pessoa precisa se preocupar? E qual seria assim um passo a passo assim mais simplificado para, olha, precisa ter isso, isso e isso dentro para conseguir ali você fazer e agir ali de acordo com o que toda essa frente de produto exige? Tá. É bem difícil, porque não existe ali uma receita de De bolo, bolo, né? Sim. Queria que tivesse, mas Seria tão bom? cada realidade é muito diferente, né? Acho que vai do tipo do produto, de como a equipe dessa empresa está estruturada, da cultura dessa empresa, mas eu diria que vamos considerar que a empresa viu que precisa de uma pessoa de produto. Acho que já é um excelente início. Mas eu diria que, primeiramente, a gente precisa coletar dados, caso os dados não existam. Sim. Porque muitas vezes a gente vê ali uma empresa que está começando uma área de produto que ainda não tem essa estrutura, né? Atua muito ali no feeling. Então, eu diria ter ali uma estrutura de dados para você começar a coletar o quanto antes, porque quanto antes você começa, mais rápido você vai conseguir ter ali um volume interessante para você analisar e entender a fundo a empresa, ali, as dores de de cada uma das áreas da empresa, né? Porque ali também você vai conseguir coletar insights muito positivos ali para o seu trabalho, né? Você vai conseguir entender quais são as dores que cada uma das áreas está sentindo, que refletem as dores que os clientes estão sentindo. Então, por exemplo, o comercial, eventualmente, por que eles não estão conseguindo vender? O que falta no produto para começar a vender? Será que a proposta de valor não está clara? Ou o produto não está bom ainda? Time de suporte, sucesso do cliente. Qual é o principal problema que está afetando ali a retenção dos clientes? Ou os maiores motivos de contato no suporte? Então, acho que é o básico. Sim. Que não seria só para o time de produto, né? Acho que todos deveriam fazer isso. Sim, mas um time de produto não vai conseguir fazer milagres ou não vai conseguir começar a atuação sem ter esses dados básicos. É muito importante ter esse contato, né, com as outras equipes, principalmente, por exemplo, quem está ali também na ponta com o cliente, né? Porque é ali da onde você tira os feedbacks do dia a dia, né? Às vezes, feedbacks corriqueiros ali, o cliente, ele viu que poderia ter alguma coisinha diferente ali do produto e ele já vai e fala ali com o analista que está atendendo ele de suporte, por exemplo, ou tá tendo muitas dúvidas também que estão chegando, né, para o time de suporte, para o time de CS. Então, realmente, acho que ter esse contato é primordial, né, para uma equipe de produtos.
Sim, né? senão você começa ali sem um direcionamento, né? Exatamente. Você não conhece a empresa, porque você está começando Uhum. agora. Sem considerar todo esse histórico, se torna mais difícil. Sim, Aí você precisa das pessoas também do seu lado. Os times precisam entender ali o seu trabalho. Então, se você não se conecta com as áreas, com as pessoas, talvez você não consiga mostrar o valor ou o quanto aquela área vai conseguir ajudar a empresa como um todo. exatamente. E como você acompanha, Rô, a evolução da base ativa e a saúde do engajamento ali do cliente em relação ao produto? Tá. Hoje, basicamente, a gente tem toda a jornada ali mapeada, né, traqueada. Então, a gente acompanha diariamente qualquer sinal ali que a gente tenha em relação à queda de tempo de uso, por exemplo, ou uma queda na média de sessões por dia. Então, tudo isso é um sinal muito importante para a gente analisar e identificar um eventual problema que possa estar acontecendo, além dos dados que vêm das outras áreas Muito também, importante né? também. Então, tivemos um aumento repentino nos atendimentos do suporte. Algum problema pode estar acontecendo aqui. Então, são tanto os dados internos de produto como os dados que vêm de toda a empresa, né? Para a gente entender não só ali a retenção, o engajamento, mas qualquer sinal ali de qualquer etapa da jornada do cliente que possa estar apresentando algum problema naquele momento. Sim. Isso é muito interessante, né? Você já viu assim, falando um pouquinho sobre erros, né? Se você já viu times que focam só na aquisição do cliente para aquele produto e esquece desse uso contínuo, né? De mapear toda essa jornada do cliente durante os dias e durante realmente o uso dele com o produto durante toda a jornada, assim. Sim, é comum. Você aumenta a aquisição, mas você aumenta a churn, você aumenta o Sim. cancelamento. Então, é um balde furado. Você continua colocando, ele aumenta a quantidade de clientes entrando, mas você aumenta também a quantidade que está saindo, né? Sim. Então, é muito importante olhar para todas as etapas da jornada. Ali a aquisição, ela é só o começo. Você precisa depois entender quais são as eventuais dificuldades que esse cliente pode estar enfrentando, né? E como a gente ataca isso no dia a dia. Porque diariamente a gente tem que mostrar para o cliente o valor daquilo que ele contratou, né? Ele não pode esquecer da dor que ele tinha ao contratar aquilo e também a gente continuar evoluindo o produto para mostrar que a gente consegue resolver outras dores além daquela dor inicial que ele tinha. Então, aí é como a gente entende de valor, né? a entrega constante, exato. E aí envolve inúmeras áreas. A gente pode estar falando desde ali de um onboarding via produto, a gente está falando ali do educacional, que é feito também ali pelo time de treinamento, sucesso do cliente, que é constante, né? Então, é como a gente mantém essa constância ali na entrega de valor e mantém vivo ali para o cliente esse valor que a gente está, de fato, entregando para ele. Até puxando esse gancho dos times, né? Como que hoje, enquanto produto, Rô, você consegue conectar ali comercial, marketing, CS, atendimento, ao produto, para que todos ali tenham essa sinergia? Tá, acho que é muita troca, né? A gente precisa ali ter muita troca e entender dos objetivos do trabalho do outro, né? Não tem como as áreas andarem de forma separada. O produto é então quando a gente está falando de um produto, de um SaaS, assim, o SaaS, o produto ele está no centro, né? E eu não estou falando da área de produto, é o produto em si no centro. E quem é o responsável ali pelo produto é a área de produto, né? Isso não quer dizer que a área de produto seja a mais importante, mas todas as áreas precisam estar ali na mesma página. Um trabalho colaborativo, né? Exato, é um trabalho multidisciplinar. Então, o time de produto, tanto fornecendo as informações em relação ao direcionamento do produto de médio, longo prazo, mas ao mesmo tempo as áreas trazendo insumos para o time de produto também tomar as melhores decisões, né? Então, assim, o produto não existe só com o time de
de produto. E as outras áreas também não existem sem um Sem time o de produto. produto. E eu vejo que muito da atuação do time de produto é também ser o guardião desse produto. Sim. Porque nem tudo que chega, e não só de cliente, às vezes interno, dá para ser feito, ou precisa ser feito, ou deve ser feito. Como que você trabalha isso no dia a dia? Porque é difícil, às vezes, ter que trazer essa negativa e não ter essa... aquela massa de cliente X não dá para fazer porque não é viável, vai contra o modelo de negócio. Como que você trabalha isso com o seu time, com as áreas, para que isso não soe também como se a gente não estivesse olhando para o cliente? Sim. Acho que a gente precisa muito ouvir o cliente, sim, mas o cliente, ele não é a única fonte, ele não é a fonte da verdade. Sim. A gente precisa olhar para o mercado, a gente precisa garantir que a visão do produto, né, a visão de longo prazo, seja também contemplada ali nas decisões. Então, o time de produto, ele fala muito não. Sim. Só que o que eu sempre tento levar ali para todas as áreas é que a gente, às vezes, fala um não para um cliente porque a gente falou um sim que vai atender milhares de clientes. Então, às vezes não, todos os dias a gente tem que medir ali, pesar na balança o que vai trazer mais retorno para a gente. Sim. Então, é atender esse um cliente ou é eu trazer uma oportunidade que vai possibilitar upsell para milhares de clientes. Então, muitas vezes também é questão de priorização. É um não hoje, não agora. Só que em algum momento isso pode vir a acontecer porque faz sentido, né? Sim. Então, o grande desafio é a priorização. É como a gente traz aquilo que vai entregar o maior valor para o cliente e maior rentabilidade para a empresa também, porque a empresa busca receita. Lucro, isso. E Rô, falando um pouquinho sobre tendências também, antes da gente finalizar, quais tendências você vê moldando, né, os próximos anos da gestão de produtos SaaS? Tá. Não tem como a gente não falar de IA, né? Então, assim, acho que é uma realidade. A gente precisa aplicar da forma correta, né? Acho que usar IA por usar não vai trazer nenhum tipo de ganho para a gente, seja a área de produto em si ou o produto SaaS. A gente precisa ter um propósito claro e entender qual problema a gente vai resolver com o uso da IA. Então, eu diria que IA é, sem dúvida, uma das tendências, e a hiperpersonalização também, né? Por muito tempo se falou de personalização, há alguns anos já se fala também da hiperpersonalização. Então, é como a gente permite a personalização em escala, tanto na nossa operação, como a gente permite também que o cliente aplique a personalização em escala na operação dele através dos nossos produtos, né? Quando eu falo de personalização, eu não estou falando de mandar um e-mail com o nome da pessoa. Sim. É muito mais que isso. É entender hábitos de consumo, é usar os dados realmente ali de histórico desse cliente, seja de compra, de atendimento, enfim, para que você tome decisões e direcione a jornada desse cliente, para que esse cliente não entre ali num atendimento, numa trilha genérica, Sim. por exemplo. E Rô, a gente teve também uma pergunta de uma colaboradora lá da Icatec, e ela quer saber de você qual é a maior dor para implementar um time de Project Manager numa empresa de tecnologia, e para você dar também 2 dicas óbvias, assim, mas que normalmente são erros comuns na construção de valor real para a empresa. Tá. Bom, acho que um grande desafio, principalmente quando a gente fala de uma empresa mais tradicional, porque a gente já tem ali, muitas vezes, times de tecnologia que por muito tempo foram os tomadores de decisão, inclusive decisões de negócios. Então, é bem difícil ali você chegar e mudar essa realidade, essa cultura, sem parecer que você está invadindo o espaço ali dele, né? Tirando talvez uma responsabilidade dele. Então, assim, a gente não está substituindo
ninguém. A gente já está adequando ali e levando as decisões para quem tem mais preparo para tomar essa decisão, né? Então, o time de tecnologia ele precisa participar de forma muito ativa das decisões, refinando tecnicamente, ali, entendendo, inclusive, o objetivo de cada uma das funcionalidades ou produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, acho que é mais uma questão cultural, né? De mostrar ali onde cada área se encaixa e como elas colaboram entre si. Porque também tecnologia não existe sem produto, produto não existe sem tecnologia. Com Elas se certeza. complementam. Sensacional. E 2 dicas que possam ser óbvias, mas faz todo sentido para a entrega de valor. Acho que é muito do que eu já disse. Que é Resumindo, né? Resumindo tudo que eu disse. é ouvir o cliente. Ouvir Ouvir o cliente. Então pode parecer muito óbvio, mas as pessoas esquecem. Então a gente muitas vezes se apega ao que a gente pensa. Então, eu acho que esse é Faz o sentido caminho para certo. mim, né? Faz sentido para mim. Mas será que faz sentido para o cliente? Será que faz sentido para o mercado? Então, muitas vezes a empresa acaba gastando tempo desenvolvendo alguma coisa que a hora que chega no mercado não vai ter aderência. Ou aderência de 10% do produto. Ou baixíssima, exato. E aí também acho que entra uma outra dica. Simplifique as coisas. Então, nem sempre o melhor produto é o mais completo. Sim. Você tem que trazer um produto que vai resolver a dor do seu cliente. Então, às vezes, a dor do seu cliente é simples. Então, não adianta você ter um produto com 10 funcionalidades, por exemplo, enquanto só 3 delas são utilizadas. Sim. Você vai só aumentar o seu custo de manutenção, dando continuidade ali, manutenção em funcionalidades que não estão sendo usadas, né? Então, acho que esse é um grande desafio, inclusive, para as empresas. Entender o momento de matar um produto ou uma funcionalidade. Isso precisa acontecer algumas vezes. O simples é o mais eficiente no final. Exatamente. Foi muito o que a gente falou também no episódio do Edson, né? Que ele comentou que quando ele construiu o produto dele, ele levou 1 ano para lançar no mercado, mas quando ele lançou, o que as pessoas utilizavam é o que ele fez em 1 mês, assim. Então... Ele perdeu 11 meses de receita, né, que ele poderia lançar esse produto lá no início. Exatamente. Mas, Rô... validando depois, né? Exatamente. Rô, mas muito obrigada pela sua participação. A gente teve ótimos insights aqui. Você tem uma gama de conhecimentos muito grande. Então, muito obrigada mesmo por ter topado isso daqui com a gente. Espero que você tenha gostado também. Não sei se a Aline quer falar alguma coisa também agora pra gente. Também estender o convite, Rô. São só 17 anos, né? De pouca coisa. Pouca coisa, então deu pra gente conseguir arranhar um pouco dessa superfície aí do que você conhece. No dia a dia, né? A gente trabalha junto, então a gente tá junto. Fazia muito sentido ter você aqui conosco também. E espero que para todo mundo que está assistindo, que eles possam ter absorvido esses insights. Vai ficar gravado no canal, então pode voltar, assistir de novo, anotar, porque foi assim uma aula muito gostosa, simples e que a gente consegue entender, né? Porque quando a gente fala em produto, a sensação que dá é, o que é isso, né? Que come, onde vive? E parece algo abstrato, e é legal trazer todo esse conhecimento de forma prática, simplificada, para que as pessoas consigam ali sentir de fato o que pode ser feito, como pode ser melhorado, entender qual a importância momento. também, né? Então, novamente, obrigada por estar aqui conosco hoje. E para você que está assistindo, na próxima quinta nós voltamos às 19h30 para abrir a próxima vitrine de valor. Te vejo lá. Tchau, tchau. Tchau.